E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje nós vamos começar nosso curso sobre os fundamentos de Python. Hoje nós vamos falar sobre strings ou cadeia de caracteres, como você preferir. Eu coloquei uma definição aqui sobre o que significa uma string. Eu peguei essa definição do Google Tradutor, mas ela representa muito bem o significado de uma string. Na programação de computadores, uma cadeia de caracteres ou string é uma sequência de caracteres geralmente utilizada para representar palavras, frases ou texto de um programa. Ou seja, uma string ela pode ser desde uma letra ou uma frase ou até um texto que você define aqui dentro do sistema, tá? A gente tem dois tipos de definição de string. Você pode definir uma string e deixá-la armazenada ou você pode apenas visualizar essa string. Como que a gente faz essa visualização da string? A gente utiliza um método padrão do Python, que é esse método chamado print. Então aqui a gente está definindo esse método print e colocando aqui entre parênteses esse texto sempre entre aspas. Para você definir uma string, ele precisa ser entre aspas simples, ou pode ser aspas duplas também no Python, escrito aqui Hello World. Executando isso daqui, ele vai trazer como output o texto que a gente imprimiu aqui. Então a gente está mandando ele imprimir esse texto que foi definido aqui dentro das aspas, tá? Outro tipo que a gente consegue fazer isso é a gente definindo uma variável. Eu estou escrevi aqui um texto, né, sem aspas, ou seja, eu estou definindo uma variável nova, isso vai ficar armazenado dentro da memória aqui, e estou fazendo ele receber esse texto também, o mesmo texto que a gente definiu ali em cima, só que ali em cima a gente colocou só para visualização através do método print. Aqui eu realmente estou definindo ele e guardando dentro dessa variável. Aqui executando, ele não retorna nada porque eu não estou pedindo para ele retornar, apenas para guardar esse texto que eu digitei aqui. E executando novamente, somente a variável que a gente definiu, ele traz esse texto para a gente. Então, sempre que a gente executar essa variável aqui, ele vai trazer esse texto aqui, ele vai trazer como output para a gente, tá? Se a gente executa esse método type, que ele é padrão do Python, e coloca aqui essa variável que a gente definiu dentro, ele traz como retorno para a gente um str, significa que essa variável está armazenada aqui dentro do sistema e o tipo dela é uma variável string. Entendeu? Bom, definindo aqui outra variável agora com uma frase, né, que estou ansioso para aprender Python dentro dessa variável chamada frase, eu defini ela aqui, e agora quando eu coloco somente essa variável, ele traz para a gente como output. É só mais um exemplo de como que a gente faz uma definição de variável de uma string dentro de uma variável aqui. Como que a gente consegue concatenar uma string? Vamos supor que nós temos dois textos, e a gente precisa juntar esses dois textos. Eles estão cada um em uma variável definida, tá? É bem simples. A gente cria uma variável nova, que recebe essas duas variáveis. Então aqui a gente recebe essa variável que a gente colocou o nome de variável, mais essa variável que a gente criou aqui com o nome de frase. Então quando a gente executa aqui, a gente está criando uma nova variável chamada concatenar. E quando a gente executar essa variável aqui, ele vai trazer para a gente a concatenação. Só que a gente vê que a gente tem um problema. Como a gente não tem espaço aqui no Hello World, essa variável, esse output, ele traz para a gente tudo junto. Então, a gente tem que dar um jeito de arrumar isso, para não ficar. Porque aqui ele tá feio, teoricamente não dá para entender. Que a palavra word e a palavra store estão juntas. Como que a gente pode fazer isso? Aqui eu estou definindo novamente essa variável concatenar, que está recebendo a variável, mas aqui eu estou definindo uma string dentro dessa definição de variável. Então, aqui eu estou definindo mais uma string, que aqui teoricamente é só vírgula, tá? E depois definindo a variável frase. Executando isso daqui e executando novamente, a gente consegue ver que agora, quando ele armazenou aquela variável primeira que a gente definiu, que é a variável, o vírgula que a gente definiu aqui, mais a variável frase. Beleza? Bom, o que a gente pode fazer dentro de uma string? A gente consegue percorrer dentro de uma string. Então a gente consegue verificar apenas uma parte dela ou tirar alguma parte que a gente não queira ver, tá? Bom, como que funciona o slicing? O slice no Python, ele é o seguinte, você coloca o colchetes, você tem a parte aqui do início, a parte do fim e a parte do pular. Lembrando que essa parte do pular, ela não é obrigatoriamente necessária ser preenchida, tá? Ela é opcional. Então, se caso você não queira utilizar, você não é obrigado a utilizar essa parte aqui, tá? Bom, pegando essa variável que a gente criou aqui, concatenar, e colocando dentro do slice, lembrando que a gente está colocando aqui só o início, como que funciona a definição aqui de índices, tá? Lembrando que dentro de uma frase, o nosso índice começa com zero. Então, o H aqui ele é o zero, ele não é o 1, tá? Então, se a gente utilizar aqui com concatenar no slice, começando no zero, aqui a gente vai trazer essa letra H. Caso a gente queira pegar aqui o E, a gente utiliza 1, porque é 0 e 1. Executando aqui, a gente vê que ele
retorna o E pra gente. A gente pode também utilizar aqui para pegar só uma frase. Por exemplo, eu quero pegar essa palavra hello, tá? Então, a gente viu que aqui a gente tem um início e fim. Aqui eu estou começando no índice 0 e pegando até o índice 5. Se a gente executar aqui, ele traz para a gente só o hello. A gente também pode utilizar números negativos. Por exemplo, aqui eu estou utilizando -8. Então, aqui ele está retirando essa palavra aqui, Python, da nossa frase. Porque ele está pegando aqui do final e negativando 8 índices, tá? Aqui a mesma coisa, caso a gente queira... A gente não é necessário aqui colocar o início, né? A gente, teoricamente, está fazendo a mesma coisa aqui, só que a gente não está definindo que a gente começa do zero. Então, quando a gente não define, ele automaticamente começa do zero por padrão. Só que ele está indo até o índice 6. Por que ele trouxe... Por que é diferente? Porque no Python, os espaços aqui, ele conta como um índice também. Então, como a gente está puxando até o índice 6 e não até o índice 5, você vê que aqui o output é o hello, mas a gente ainda tem essa presença desse espaço. Bom, nesse exemplo aqui, a gente está começando... Lembra que é sempre o início, o fim, caso você queira pular, né? Aqui a gente está definindo que a gente quer começar do índice 6. Então eu estou tirando o hello aqui desse output, tá? Ele está começando direto do Word, tá? E o que a gente pode fazer também? Caso você queira pegar essa variável aqui, concatenar e fazer ela ao contrário, é só a gente não definir nem início, nem fim, apenas aqui a parte do a gente coloca o -1, e ele traz para a gente aqui ao contrário, hello world, estou ansioso para aprender Python, tá? Aqui eu estou definindo uma variável nova, tá? Variável números, só que aqui, como ele está dentro de aspas, ele não é número, ele está sendo como string, tá? Aqui eu estou definindo essa variável. E o que significa o pular? A não ser de a gente conseguir colocar a nossa string aqui ao contrário, tá? Quando a gente executa isso, você vê que eu não defini nem início, nem fim, defini só o pular, ele está pulando. Ele começa daqui de 1, aí ele pula aqui e vai para o 3. Aí ele pula o 4 e vai para o 5. Então aqui a gente consegue ir pulando os nossos índices para pegar determinados valores que a gente queira, tá? Bom, o que mais que a gente consegue fazer por strings? Tem algumas funções aqui do string, algumas funções padrões do Python, que dá para fazer bastante coisa, tá? Bom, só para lembrar aqui, a gente tem essa variável frase definida, estou ansioso para aprender para aprender Python. E, aqui a gente tem uma função do Python chamada len, que é o length. O que o length faz? Ele puxa para a gente a quantidade de valores que ele tem aqui. Então a gente tem 35. Então aqui, se a gente contar, a gente vai ter 35, tá? E 1, 2, 3 e assim por diante. Lembrando que ele também faz essa contagem dos espaços. Então, essa função len traz o tamanho do que está armazenado para a gente, tá? Aqui a gente tem o slice normal, né? Aqui a gente tem o concatenar, que é aquela variável que a gente tinha definido, o hello world, estou ansioso para aprender Python. A gente tem essa funçãozinha aqui, lower, e a gente precisa colocar aqui no finalzinho, tá? O que essa função faz? Ele deixa todos os itens aqui da frase em minúsculo. Então, caso você tenha um texto que não está padronizado e você quer deixar ele todo minúsculo, é só você utilizar essa função lower que ele faz isso automaticamente para você. A gente também tem essa função aqui, upper, que ele deixa tudo em maiúsculo, tá? A capitalize, que ele deixa apenas a primeira letra aqui da frase em maiúsculo. O islower, para ele ver se está tudo em minúsculo aqui, ele está realmente fazendo uma verificação, tá? Então ele está vendo se está tudo minúsculo, como a gente tem um H aqui, ele está dando como falso. A gente tem essa função também, a split. O que essa função split faz? Quando a gente executa aqui, ele separa todos os espaços que a gente tem dentro dessa frase. Então, aqui é como se ele estivesse pegando várias strings novas, tá? Ele separa essa string única que a gente tem em vários tipos de string. A gente também pode fazer aqui concatenar split, colocando aqui a string A. Então, ele vai, em vez de pegar pelo espaço, que ele é o padrão, ele vai sempre pular quando a gente tiver um A. Ele não vai reconhecer aqui e vai pular, tá? Outra coisa que a gente também pode fazer é a gente verificar se o valor está dentro de uma variável. Deixa eu só colocar aqui, porque a gente tem essa variável aqui, hello world, né? Essa frase que a gente tinha definido lá em cima. E a gente está querendo verificar se esse HE aqui, que a gente tem aqui no hello, está dentro de concatenar, com essa função in. Aqui ele vai retornar true ou false, só que ele está retornando false para a gente, porque aqui a gente vê o nosso H tá em maiúsculo.
Então, ele não vai reconhecer, ele tem essa diferença, tá? Então, o que que a gente precisa fazer caso a gente queira o jeito mais fácil de a gente utilizar isso, é a gente deixar tudo minúsculo, tudo maiúsculo e utilizar essa aí sim a gente faz essa validação, tá? Só para mostrar para vocês, caso a gente faça aqui com HE maiúsculo, o H maiúsculo, ele vai dar true, porque aqui realmente está encontrando esse HE no hello. E a gente também, ao invés de colocar o in, a gente consegue o not in, que é para verificar se aquela cadeia de caractere está dentro daquela frase. Nesse caso aqui, a gente está querendo que ela retorne true se ele não tiver. Como aqui ele não tá, porque aqui é com maiúsculo, ele retorna o true. Então, aqui teoricamente está dizendo que essa parte aqui não está dentro de concatenar, tá? Bom, e essa foi a nossa primeira aula aqui sobre Python, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá like, que eu vou continuar com essa série de vídeos aqui ensinando do básico ao avançado sobre Python. Caso você tenha alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, eu vou deixar também na descrição meu LinkedIn. É só me mandar uma mensagem que eu vou estar sempre atento aqui para responder, tá? Muito obrigado e valeu!